10 sugestões de camisa 5, de volante pro Palmeiras buscar no mercado e para substituir o Aníbal Moreno, né, que saiu, está vendido para o River Plate. Bom, rapaziada, lembrando, aqui era o Calma Parmeira, agora virou o meu canal pessoal, com o meu nome pessoal, mas segue sendo um canal de Palmeiras, tá? Então a gente vai continuar falando de Palmeiras, continue por aí, já vai deixando o like, já vai deixando o hype e também deixa alguma sugestão. Eu quero saber a sua opinião aí desses 10 nomes, qual mais te agrada, você vai comentar durante o vídeo, mas pode sugerir algum nome que ficou faltando, fechou? Bora começar para nossa lista? Então vambora! Primeiro nome da lista, André, volante do Wolverhampton, do Wolves. E cara, eu sei que é muito difícil, porque ele tem contrato até 2030, é um jogador importante do elenco, um jogador que até que se adaptou bem, tá? No futebol inglês, se adaptou bem, tá jogando até que bem, eu falo até que bem porque o time tá mal, né? Tá brigando pra não cair. O fato do time brigar pra não cair pode ajudar uma saída dele, uma volta pro futebol brasileiro, no caso, mas eu acho que é mais fácil que ele saia do Wolves no fim da temporada europeia, que é no meio do ano, mas não custa nada tentar, né? Lembrando que tem Copa do Mundo em junho e ele precisa jogar para recuperar o espaço que ele perdeu na seleção brasileira. Numa dessa, o Palmeiras consegue aí negociar com o Wolves e quem sabe consegue convencê-la a voltar para o Brasil com um sonho de seleção brasileira. Esse aqui eu gosto bastante, tá? Ascacibar, volante do Estudiantes. Excelente jogador, tá? Um volante muito técnico, de muita qualidade, um volante que, já fez grandes jogos aí, inclusive contra brasileiros aí nas últimas edições de Libertadores, se eu não me engano, Sul-Americana, teve alguma coisa aí também. Cara, excelente jogador, eu acho que é um Aníbal Moreno melhorado, tá? Fisicamente eu acho ele superior ao Aníbal Moreno e tem um ponto, o River Plate quer muito o Ascacibar, era um dos planos do Galhardo para a próxima temporada. Só que o River Plate contratou o Fausto Vera e o Aníbal Moreno, contratou 2 volantes camisa 5. Ele até pode ser o terceiro do elenco, mas não tem lógica você ter 3 camisas 5 no elenco de um nível alto. Talvez numa dessa caia a proposta ou a vontade ou o interesse do River Plate no Ascacibar e isso possa gerar outras possibilidades de mercado. O Palmeiras pode entrar nessa, tá? O Ascacibar, ele já tinha demonstrado vontade em ir para o River Plate, mas lá ele sabe que vai ficar difícil, né? Agora com tantas contratações para a posição dele. Dito isso, chegou um cara lá que era do Palmeiras, ou seja, tem uma vaga no Palmeiras. Aí é só, sabe aquela história do se ajeitar direitinho todo mundo, né? O que vocês acham? Esse aqui é outro, né, cara, que é muito difícil, que é o Fabinho. Fabinho, volante, excelente volante, tá no Al Ittihad. Já teve uma sondagem do Palmeiras por ele aí, mas parece que o Palmeiras desistiu. Mas, cara, o problema é salário. Será que não tem um jeitinho de trazer o Fabinho e convencer ele a receber menos? Ele tava na Arábia Saudita, cara, é óbvio que ele ganhou muito dinheiro lá, porque assim, o Fabinho seria a peça ideal para esse Palmeiras, um jogador vitorioso, de muita qualidade, e vale lembrar também que no Al Ittihad ele tá jogando um pouquinho mais à frente, tá? Não tá jogando tanto como 5 assim não, mas eu acho que é o nome de mais peso que eu vou colocar aqui nessa lista e que chegaria, fardaria e mudaria a cara desse Palmeiras, cara. Lembrando que ele tem um contrato até junho de 2026, então, cara, daqui a pouco acaba o contrato dele com o Al Ittihad, ele já pode assinar um pré-contrato. Em questões de transferência não é tão difícil tirar ele de lá, não. O mais difícil é a questão salarial mesmo. E eu acho que é possível. O Vasco demonstrou interesse no Fabinho. Pô, será que o Palmeiras, se der uma forçada, não consegue? Você quer a figurinha carimbada dos grupos de palmeirenses que pedem esse cara há uns 2 anos? Eu acho ele muito bom, tá? Nardoni do Racing, bom volante, ele me lembra assim em posicionamento um pouco do que é o Aníbal, tá? Mas muita gente fala assim que ele é o cara que substituiu o Aníbal no Racing, foi bem, foi até melhor que o Aníbal no Racing e o torcedor já fica meio ressabiado, né? Pô, vai trazer outro cara do Racing, do futebol argentino que tem poucos jogos, o Aníbal não aguentou o tranco aqui no Brasil, será que o Nardoni vai aguentar? Mas cara, você vê ele jogando, ele tem uma composição física muito melhor do que do Aníbal, cara. Ele fisicamente é claramente evoluído em relação ao Aníbal. Então, assim, se ele tiver uma técnica razoavelmente parecida, ele é um pouquinho mais físico do que técnico, mas ele tem bastante técnica e segue sendo esse cara físico, cara, eu acho que ele não teria esse problema de adaptação ao futebol brasileiro como teve o Aníbal, não. Eu vejo o Nardoni como um Aníbal Moreno melhorado. Eu acho que se o Palmeiras traz ele, seria um upgrade bacana pro elenco.
E o próximo nome também é do Racing, né? Santiago Sousa. Esse cara, ele joga de zagueiro, joga de volante. Ele é mais uma pegada Emiliano, tá? Um jogador que é mais posicional do que caçador. Nardoni é mais caçador. Ele joga até, às vezes, de zagueiro, mas ele sobe pra linha de volante. É um cara muito interessante. Eu acho que pra esse estilo de jogo do Palmeiras seria um nome ideal, tá? Um jogador que... Ó, olha, nesse lance, por exemplo, ele é zagueiro, encontra o espaço, ó, ele salta pra linha de zaga e tem passe de volante. É um jogador muito bom, acho que encaixaria perfeitamente nesse Palmeiras de saída de 3 com um volante afundando na zaga, que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Nem preciso falar muito de Santiago Sousa, já falei várias vezes que é, pra mim, o melhor nome taticamente falando, tá? Não tô falando de peso. De peso seria o Fabinho, mas taticamente falando, o cara que encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que o Abel tá propondo, pra mim seria Santiago Sousa. O que vocês acham? Esse aqui seria um dos meus principais projetos se eu pudesse indicar pro Palmeiras, tá? Vini Souza, jogador gigantesco, tá? Alto pra caramba pro primeiro volante, mas ele é muito técnico, cara. É impressionante como é difícil tomar a bola dele, é impressionante como ele domina o meio-campo. E pra mim seria um dos principais nomes pra camisa 5 do Palmeiras, inclusive já era um dos principais nomes antes de vir o Aníbal. Pô, um cara que é cria do Flamengo e o Jorge Jesus gostava muito dele, não botava pra jogar porque ele era novo e precisava de rodagem ainda, mas já vi vários podcasts de Diego Ribas, Felipe Luiz, essas turmas aí que vai no Charla aí e conta histórias e falando, pô, o Jorge Jesus pirava no futebol desse moleque, mano. Só que aí ele foi vendido antes de ter chance aqui no Flamengo e, cara, o que ele jogou no Sheffield é loucura, mano. Um baita de um camisa 5, mas aí que tá o porém. Ele chegou faz 5 meses no Wolfsburg. Não sei se vai sair, mano, do Wolfsburg. É muito difícil tirar ele agora. Então, coloco aqui como uma menção honrosa, porque eu acho quase difícil, é quase impossível o Palmeiras tirar, apesar dele não estar sendo titular absoluto lá, mas tem contrato longo, acabou de chegar. É muito difícil. Mas, como jogador, aqui é um dos meus favoritos, tá? Esse aqui é subestimado, tá? Cauã Barros, volante do Vasco. Estou gravando isso antes da final da Copa do Brasil. Comenta aí quem que foi o campeão da Copa do Brasil, né? Vasco ou Corinthians. E, cara, o que esse cara mudou o time do Vasco é loucura, velho. O que esse cara domina no meio-campo é loucura. Muito bom jogador de 21 anos. Se eu não me engano, era da base do Vasco. Estava emprestado pro América Mineiro. Voltou pro Vasco e mudou totalmente a característica do meio-campo do Vasco. O Coutinho, por exemplo, joga livre por causa do trabalho sujo que esse moleque faz, cara. Trabalho sujo no bom sentido, tá? Cauã Barros é o nome que eu vi pouca gente falando, mas gosto muito do futebol dele. Não é a mesma qualidade, mas assim, me lembra mais ou menos o que foi o Danilo, assim, um cara pouco falado, mas que era muito útil pro time, muito funcional. E ele é muito funcional num Vasco que é pior que o Palmeiras. Pô, no Palmeiras eu acho que ele seria ainda mais útil, tá? Esse aqui eu coloquei pra preencher espaço, falar bem a verdade. Mas pode ser uma boa opção, quero saber a opinião de vocês aí, o Caio Alexandre. Jogador que eu já gostei muito. Não gostei muito do ano dele no Bahia, acho que ele foi um pouco abaixo, recebeu até um pouco de críticas. Talvez seja só um ano ruim dele, ele é novo ainda. Não tá entre os meus favoritos, mas ele tem uma característica que eu acho que é única aqui de todos esses volantes, que ele gosta de conduzir bola. E às vezes para ganhar campo contra defesas mais fechadas, eu sinto falta dos nossos volantes saberem conduzir bola, né? Então, tá, não é um dos caras que eu mais gosto aqui dessa lista, mas eu acho que ele seria muito útil no elenco do Palmeiras, principalmente quando pega a defesa muito fechada e fica rodando a bola de um lado pro outro e o volante só dá passe pro lado. Cara, ele conduz bola, isso é uma característica muito boa. Ele só olha pra frente, ele joga olhando pra frente, só dá tapa pra frente. Então, assim, volto a repetir, não é um dos meus nomes favoritos, mas se viesse pro Palmeiras eu acho que seria muito útil, tá bom? Esse aqui, ó, é um pouquinho diferente. Estou falando de Cáceres, volante argentino, que aqui tem uns vídeos dele da época do futebol argentino. Jogou, acho, no Defensa e Justiça, não tenho certeza. Jogou no Vélez Sarsfield. Mas é volante do Gil Vicente, tá? Ele era um segundo volante que pisava muito na área. Isso é uma coisa que eu sinto falta também nos nossos volantes que pisam na área. E o camisa 5 pode sim pisar na área, né? Ele, pô, gosta de pisar na área, gosta de fazer gol, mas é um volante de muito controle de bola, sabe? Um cara que gosta de participar muito do jogo.
e aí roda a bola e pisa na área para finalizar. No Gil Vicente ele tá jogando até um pouco mais recuado, tá? Ele foi criado ali como um camisa 8, 5 para 8, sabe? Meio termo ali. Hoje ele joga como um camisa 5, inclusive farda camisa 5 no Gil Vicente. É uma aposta, né? Seria uma aposta no caso. Não tô dizendo que é a melhor das opções, mas como vocês sabem que nessas listas eu sempre faço, eu coloco uns nomes de peso, uns nomes médios, uns nomes aleatórios e uns nomes para apostas. Então, acho seria uma boa aposta caso o Palmeiras quisesse apostar no jogador. Acho que o Palmeiras não precisa apostar, precisa ir num cara cascudo. Mas, se for o caso de apostar, fica aí o Cáceres como minha sugestão. E para finalizar minha lista, um dos caras que para mim foi um dos principais jogadores ali daquele Botafogo multicampeão do ano passado, que o que ele deu de tranquilidade, né? Eu tô falando do Gregory, vocês estão vendo, tá escrito aí. O que ele deu de tranquilidade pro meio-campo do Botafogo jogar é loucura. O que ele tornou funcional o meio-campo do Botafogo, o que ele ganhava de duelos, o que ele arrastava na condução de bola ali na primeira saída e os times iam tentar pressionar alto e ele tem, né, inclusive esse passe que é bom, mas ele também tem a condução, né, lembra um pouquinho o Caio Alexandre nesse sentido, mas ele não conduz tanto. Cara, era muito difícil marcar alto o Botafogo, porque tendo o Gregory, o Botafogo saía de pressão muito fácil. Então é um outro jogador que eu acharia excelente, sem contar que tem uma boa idade e 31 anos, viria muito campeão aí pelo Botafogo, agregaria muito talvez em liderança para esse elenco do Palmeiras no ano de 2026. Mas é isso, rapaziada, essa é a lista, eu quero saber a opinião de vocês. Faltou algum nome? Deixa aqui nos comentários qual desses nomes vocês curtiram mais, comenta aí também, lembrando deixar o like, deixar o hype e se inscrever aqui no Rick Covil, o meu canal de futebol e de Parmeira, tá bom? Peçam aí, sugiram aí qual que é o próximo tema, qual posição que vocês querem que eu faça. Eu já fiz de centroavante, já fiz de lateral, acho que de zagueiro ainda não fiz, ó, volante, camisa 8, posso fazer, fiz camisa 5, posso fazer camisa 8. Falem aí qual posição que vocês querem, fechou? Tamo junto e avante palestra.